Pronto, pessoal. Olha só. É, Pessoal, na última aula da gente, nós conversamos um pouco sobre evolução, tá? A gente conversou um pouco sobre algumas, algumas ações, né, que foram desenvolvidas ao longo dos tempos que influenciassem no que a gente conhece hoje como evolução, né? Entre elas, pesquisas, né, que são consideradas pesquisas assim de maior destaque, que nos trouxeram até esse momento, né, de conhecimento sobre o evolucionismo, sobre a origem das espécies, sobre os mecanismos que formam novas espécies, né, dando origem às teorias evolucionistas. Vamos lá. Então a gente conversou um pouco sobre Lamarck, falamos um pouquinho sobre Darwin, falamos um pouquinho sobre genética, falamos um pouquinho sobre fósseis. Então a gente fez uma introdução geral no evolucionismo, né? Falamos um pouquinho sobre as teorias evolucionistas. E falamos um pouco também sobre o fixismo, que é um conjunto de ideias que sugerem que as espécies elas não dão origem a outras espécies. O que nós temos hoje de seres vivos teriam sido criados da maneira que são, né? E não dão origem a espécies novas, né? Nós não teríamos esses mecanismos de, de, de origem, né, de geração de espécies. Tá? Então, o fixismo seria, como a própria ideia já sugere, aí um mecanismo de perpetuação das espécies sem que elas dessem origem a novas espécies. Né? Enfim, nós teríamos uma microevolução, uma adaptação das espécies sem dar uma modificação considerável para originar novas espécies. E nós teríamos o evolucionismo, que teria esse viés mais desafiador, mais dinâmico, né? Onde as espécies elas iriam dando origem a outras com o passar de muito tempo. Né? Não é uma coisa que dá para a gente ver durante a nossa vida, né? Eu vejo uma espécie aqui hoje, quando eu nasço, e quando eu morro, aquela espécie já deu origem a uma nova espécie. E esse mecanismo ele não seria assim, seria um mecanismo a longo prazo. Beleza. Diante disso, sim, e dentro do fixismo nós teríamos aí, por exemplo, o criacionismo, né? É uma vertente do fixismo. Beleza. Então vamos aqui para as evidências evolutivas. Vamos lá. Uma das evidências mais fortes assim para o evolucionismo seria o estudo dos fósseis, tá? Por quê? Porque a partir dos fósseis, os pesquisadores começaram a observar que alguns dos fósseis, né, que seriam de organismos que já não existem mais, organismos que foram extintos, alguns desses fósseis eles teriam características comuns a grupos diferentes de seres vivos que nós temos hoje, né? Dando a sugerir que nós teríamos ali um ancestral comum aos organismos que nós teríamos hoje, né? Exemplo, você pega ali uma zebra e um cavalo, né? E nós teríamos aí um fóssil de um animal que teria tanto características de zebra quanto teria características de cavalo. Então poderia se levantar a hipótese de que aquele organismo que foi fossilizado seria um ancestral, né? De onde se originou a zebra e o cavalo, tá? Nós podemos pensar dessa forma que os fósseis eles são organismos que possibilitaram as divergências evolucionistas, né?
as, as, as subdivisões, né, nos grupos taxonômicos. Então, a paleontologia foi e é uma área muito importante, muito significativa à evolução, tá? Porque foi a partir dos fósseis que nós tivemos aí uma possibilidade de estudar mais a fundo as relações entre as espécies. Foi. Beleza. Então, é justamente o que está sendo colocado aqui, ó. Quando falamos dos estudos paleontológicos, né, estamos tratando de uma evidência fundamental para a evolução, pois temos a possibilidade de reconhecer organismos que vieram na Terra em tempos remotos, sob condições ambientais bem diferentes das que existem atualmente, fazendo a relação entre os organismos, tá? Vamos lá. Uma outra coisa é que os fósseis, eles também, através do estudo dos fósseis, a gente consegue observar a dinâmica do nosso planeta, né? Em ambientes que antes era mar e hoje é deserto ou hoje é sertão, né? A gente consegue encontrar fósseis de peixes, de crustáceos, de organismos que são característicos do mar em regiões bem afastadas do litoral, né? Então, isso possibilita a gente compreender um pouco melhor a dinâmica dos oceanos, a dinâmica da, dos movimentos das placas tectônicas, né? Então, a paleontologia ela nos auxiliou e nos auxilia muito em relação à compreensão das espécies e do nosso planeta, a parte geográfica mesmo do nosso planeta. Uma outra coisa que nós podemos também destacar é o seguinte: a partir da observação dos fósseis, nós podemos também compreender como, não só dos fósseis, mas também dos embriões, sabe? Podemos compreender como ocorre o desenvolvimento das nossas características, né? Em relação a quê? Não a origem das características, mas o desenvolvimento, desde embrião até a gente se tornar adulto, enfim. E também como era essa característica em relação aos nossos ancestrais. Vou explicar melhor. Exemplo, a formação dos nossos membros anteriores, né? Então, tem aqui a mão do ser humano, a pata aqui de um cavalo, a asa aqui de um morcego, a nadadeira de uma baleia, né? Homologia vai ser quando você tem uma estrutura que ela é semelhante entre diferentes organismos, porque elas têm a mesma origem embrionária, apesar de elas não terem as mesmas funções. Por exemplo, a mão de um ser humano, ela tem uma função diferente da pata de um cavalo. A pata do cavalo vai ser para se locomover. A mão do ser humano vai ser para capturar seus objetos, enfim, né? Em alguns casos até para se comunicar. Então, tem funções diferentes. Mesma coisa a asa de um morcego, nadadeira de uma baleia, né? Então, são estruturas que, apesar de terem a mesma origem embrionária, porque todos são mamíferos, então tem a mesma estrutura embrionária, mas não tem a mesma função. Então, nós chamamos essas estruturas de estruturas homólogas, tá? As estruturas homólogas podem ou não executar a mesma função. No entanto, é obrigatório que sejam formadas do mesmo folheto embrionário, tá? Ou ectoderme, ou mesoderme, ou endoderme. Tá? Então, aqui a gente tem estruturas homólogas. Tá? A homologia ela nos permite compreender como é que uma estrutura, originada a partir dos mesmos tecidos embrionários, ela dá origem a uma variedade grande de órgãos, né? Com diferentes funções. Né? Então, um organismo é saltador, outro é arborista, outro é nadador, outro é corredor, outro é mergulhador, outro é voador, sugerindo que em um determinado momento eles tiveram o mesmo ancestral mamífero, né? Nesse caso, todos aqui são mamíferos, o mesmo ancestral mamífero, possibilitando Doutor, aqui. Oi. ele tem, tipo,
Cientista, historiador diz que estão querendo ressuscitar uma dessas espécies antigas. Então, tem alguns casos, tá? É o que a gente chama de clonagem reprodutiva. Então, o pessoal pega lá algumas células-tronco, né? Que podem ser encontradas. Tentar colocar em outro animal para ver se aquele animal dá origem àquele antigo. Sim, sim, aí pega ele, forma um embrião em laboratório, aí coloca aquele embrião em um outro animal, né? Isso já foi feito algumas vezes. Tem um documentário chamado Clone, o futuro do homem. Na verdade é uma interrogação, é Clone, o futuro do homem, uma interrogação. Que ele fala sobre isso e mostra alguns casos. Aquele demônio da Tasmânia é um desses casos. Tem um caso tem um animal que ele parece um gnu. Agora eu não lembro como é o nome dele, mas que também parece um alce, sabe? E foi feito isso com ele também. Tem alguns casos, a gente chama de desextinção, né? O cara trazer um animal que já foi extinto. Só que esses animais que foram extintos, eles foram extintos há pouco tempo, tá? Então, guardaram lá o sangue do animal e tal, preservado em algum lugar. Aí consegue fazer esse mecanismo, né? É o caso dos mamutes, né? Tem gente que fala, defende, vamos fazer a desextinção dos mamutes e tal. Mas tem um monte de problema relacionado a isso. Será que eles vão sobreviver? Será que tem alimento suficiente para eles? Será que não é gastar dinheiro demais e tempo demais com alguma coisa que não vai trazer uma, um, enfim, tem uma justificativa clara para aquilo, né? Então não tem. Só que nós temos tecnologia para isso já, apesar de não termos ainda, vamos dizer assim, justificativa Tentar para. ressuscitar dinossauros através dos ovos de pássaro. Então, em relação aos dinossauros, já é um pouquinho mais complicado. É, enfim, é complicado e não é ao mesmo tempo. Por que, que é complicado? Por que, que seria complicado? Porque os ovos não, o sangue dos dinossauros, aí você entenda dinossauro como sendo T-Rex, Tiranossauro, né? Velociraptor. O sangue, ele está em péssimas condições para que a gente possa, o sangue que está lá fossilizado, né, do material fossilizado, ele está em péssimas condições para que se possa fazer esse tipo de clonagem. Esse é um ponto, por isso que é difícil fazer esse tipo de processo. O outro lado é que a questão do que é dinossauro, o que é um dinossauro? Aí é um outro contexto que está sendo reavaliado hoje. Por exemplo, tem autores sugerindo que as emas poderiam ser consideradas dos grupos do dinossauro e seriam organismos que poderiam ser considerados hoje como dinossauro. O dragão de Komodo também, enfim, e outros animais como o pterodáctilo, ele não seria considerado dinossauro. Faz parte de outro grupo que eu não lembro agora. Então, tem esse outro lado também, que o que é dinossauro? Aí tem alguns conceitos que eu ainda estou por fora, porque o pessoal está fazendo essa discussão. Eu vi essa discussão em um grupo recentemente, esse ano, acho que faz um mês mais ou menos, que foi lançado um artigo fazendo essa reclassificação. Bom dia, Zé. Então, tem esse ponto também. Então, eu estou dizendo assim, fazer esse processo com dinossauros é complicado, mas, por outro lado, pode ser que nós tenhamos dinossauros entre nós, se de repente esses artigos que estão sendo publicados agora, eles ganharem mais adesão, né? Os pesquisadores, eles concordarem que realmente faz sentido aquilo. Isso tudo que está sendo feito agora, essas discussões agora, é por conta de análise molecular, comparando o DNA de um com o DNA de outro. Dizer, ó, esses daqui são mais próximos, então esses daqui são dinossauros. Esse daqui não é dinossauro. Então, por exemplo, pterodáctilo não é dinossauro. Pterodáctilo, pela reclassificação, seria mais próximo das aves mais recentes do que as emas. As emas seriam mais distantes. Então, tem essa reclassificação que está em andamento, tá? A gente não sabe. Então, homologia seria quando você tem
um conjunto de órgãos que eles têm a mesma origem, mas eles podem não ter a mesma função. A gente chama de órgãos homólogos. E analogia é quando os órgãos têm a mesma função, mas eles não são derivados dos mesmos folhetos embrionários. Não é a mesma estrutura embrionária que dá origem a eles. Aí um exemplo que a gente pode pegar é a asa de um beija-flor e a asa de uma borboleta, sabe? São duas estruturas que funcionam têm a mesma função, né? Voo, mas uma tem uma origem em um tecido embrionário e a outra estrutura tem origem em outro tecido embrionário. É outra estrutura que dá origem, tá? Ou aqui, ó, tá colocado aqui, tá vendo aqui tem um gafanhoto, né? Então, o gafanhoto, a asa do gafanhoto e a asa do beija-flor são órgãos análogos, estruturas análogas. Têm a mesma função, mas não têm a mesma origem embrionária, tá? Então, desse modo, quando indivíduos não intimamente aparentados possuem estruturas semelhantes, exercendo a mesma função, a gente chama de análogos. Dizemos que eles realizaram o processo de convergência adaptativa ou evolução convergente. O que é isso? Apesar deles não terem o desenvolvimento a partir da mesma estrutura para aquele órgão, não desenvolveu da mesma estrutura, mas eles evoluíram diante de uma mesma necessidade, sabe? Qual a necessidade? O voo, sabe? Então, tanto o beija-flor, né, para eles poderem se desenvolver, quanto os gafanhotos, nesse caso aqui que a gente está vendo, eles se desenvolveram dependentes de um mesmo contexto, né? Nesse caso aqui, dependente do contexto de herbivoria, se alimentar de estrutura vegetal, né? Fazendo essa relação, muitas vezes, com a polinização, apesar do gafanhoto comer a planta, mas muitas vezes, quando ele não come, ele ajuda na polinização também. Então, tanto o beija-flor quanto o gafanhoto, eles pertencem ao mesmo contexto de habitat, né? Eles compartilham ali o mesmo habitat, muitas vezes, de modo que as estruturas que eles foram desenvolvendo são estruturas que nós chamamos de análogas. Desse modo, dessa forma, né? Eles têm uma convergência adaptativa ou uma evolução convergente. O que eles desenvolveram convergiu para essa função, tá? Para essa adaptação. Vamos lá. Tá. Uma outra coisa que também está falando aqui, deixa eu ver. Tá. Ok. Vamos lá. Uma outra estrutura aqui, eu estava vendo se a gente estava pegando outro ponto aqui, mas não, tá tranquilo aqui. Uma outra coisinha que a gente vai poder considerar é o seguinte: diante do nosso contexto, do nosso ambiente, diante de onde a gente vive, nós podemos observar adaptações que nós vamos sofrendo para poder sobreviver diante daquelas condições, tá? Adaptações como tipo de locomoção, o modo de alimentação, a forma de respiração, trocas gasosas, né? Enfim, todas essas adaptações, elas nos permitem sobreviver e nos reproduzir. Quando o indivíduo ele consegue se reproduzir, significa dizer que ele tem as condições ideais para aquilo, ou que ele necessita, diante das condições que ele tem, se reproduzir para aquilo. Um organismo só se reproduz diante das condições adequadas, tá? A gente chama de potencial biótico, é o conjunto de todas as condições necessárias para que o indivíduo possa se reproduzir. Então, o indivíduo só se reproduz diante das condições adequadas, né? Ele só tem sucesso evolutivo diante dessas condições. Beleza. Só que é o seguinte, para que a gente possa se adaptar, nós precisamos acumular
modificações do nosso material genético ao longo dos tempos. Ok? Nós chamamos essas modificações de mutações. Tá? As mutações são modificações acumuladas, modificações cumulativas no material genético que nós vamos sofrendo durante o tempo. Beleza? Então, nós vamos sofrendo modificações, acumulando essas modificações, tá? Diante das nossas necessidades. Nós sabemos que nós sofremos mitose, nós sofremos meiose, e à medida que nosso material genético ele vai sendo dividido, multiplicado dentro de nossas células, uma ou outra coisa vai se modificando, né? É uma base nitrogenada que muda de lugar, é uma base nitrogenada que é substituída, alguns tipos de anomalias genéticas, é a irradiação, é o tipo de alimento, são as influências que nós sofremos a partir do ambiente externo. Então, todo esse conjunto de modificações no nosso DNA vão se acumulando, tá? De modo que as modificações benéficas, as que nos fazem nos adaptar, elas se mantêm. Tipo, aquele indivíduo que se modificou positivamente, ele tem sucesso evolutivo. Então, digamos, se Lívia, o material genético dela, se modifica de modo que fornece uma vantagem para ela diante do meio ambiente, ela consegue crescer, consegue se desenvolver, se adapta bem e ela consegue se reproduzir, né? Agora, digamos, sei lá, que uma outra pessoa vai lá, sofre modificação no material genético, só que essa modificação ela faz com que ele tenha esse indivíduo tenha uma desvantagem em relação a outros, aquele indivíduo ele tem menos chance de se reproduzir. Ele pode até se reproduzir, mas ele pode ser que ele gere um descendente frágil, um descendente que necessite ele seja mais exigente, né, ambientalmente, e aquele descendente ele não consegue se reproduzir e a geração dele para ali. Ok? Então, os indivíduos que acumulam melhores características, acumulam melhores adaptações, melhores mutações, eles têm maior sucesso em relação a outros. Eles conseguem se reproduzir mais, gerar descendentes melhores. Ok? Então, isso é o que nos permite progredir. O Darwin mesmo falava que não é um indivíduo mais forte, nem o mais inteligente, nem o mais bonito que sobrevive. É o melhor adaptado. É aquele que tem as melhores características, tá? E as melhores características estão relacionadas com a mutação. O Darwin não sabia dessa história de mutação. O Darwin não sabia. Ele entendia que era o indivíduo melhor adaptado. E ele entendia também que o que fornecia essa melhor adaptação era o próprio ambiente. O ambiente selecionava a melhor característica, sabe? Diante daquelas características ambientais, tinha indivíduo que conseguia se adaptar e tinha outro indivíduo que não. Aquele que não conseguia se adaptar morria, migrava, não se reproduzia, sabe? Enquanto que aquele indivíduo que conseguia se adaptar, ele conseguia se reproduzir e os descendentes continuavam ali perpetuando a espécie. Beleza? Então, as mutações, elas são extremamente importantes para o nosso organismo, tá? A mutação, ela tem a ver com a adaptação, ok? O Darwin entendia a adaptação e a seleção natural. Ponto. A mutação é algo que veio depois. Vamos aqui para outro ponto. Outro ponto é o seguinte, ó. Órgãos ou estruturas vestigiais. Vê só. Como esses processos de adaptação, readaptação, sofrer mutação, algumas estruturas, aquelas que a gente, enfim, não necessita muito, elas não se desenvolvem tanto, né? Inclusive, os indivíduos que foram os nossos ancestrais poderiam, em algum momento na história, ter desenvolvido mais essa estrutura e depois ela não ter necessidade, com o passar do tempo, da gente continuar desenvolvendo essa estrutura. Então, ela se perde com o passar do tempo. Tá? É o que a gente chama de órgão vestigial. Então, vamos aqui. Ó. São aquelas estruturas vestigiais, são aquelas que em certos organismos possuem tamanho reduzido
e geralmente sem função. No entanto, em outros indivíduos são maiores e funcionais. Essas estruturas constituem evidência evolutiva, pois indicam ancestralidade comum. Indica que nós viemos de um mesmo organismo que tinha aquela estrutura mais desenvolvida. Então, para alguns descendentes dele, essa estrutura continuou se desenvolvendo, e para outros descendentes dele, aquela estrutura, ela definhou. Tá? Seria essa a explicação. Tá? Na espécie humana, nós temos aqui o exemplo do apêndice ileocecal, a membrana nictitante do olho, o terceiro par de dentes molares, que é o dente ciso, os dentes caninos bem desenvolvidos, que a gente não tem, né? Os caninos, que seria mais para animal carnívoro, eles são praticamente do tamanho dos outros, né? No nosso caso, eles não são muito desenvolvidos, são tranquilos. O dente ciso é esse último dente, o terceiro molar aqui, que muita gente nasce sem ele, ou quando nasce com ele, arranca, né? Porque ele causa dores, às vezes, ele causa enxaqueca, né? Então, quando tira é um alívio, porque ele cresce sem espaço. Eu mesmo arranquei os dentes, os meus terceiros molares, tá? Que é sem espaço. E outras coisas mais. O cóccix, que é o último osso aqui da coluna vertebral, que é um resquício de ancestrais nossos que tinham cauda, desenvolviam cauda, né? Segundo algumas teorias, tá? As glândulas mamárias nos homens, né? Enfim, essas coisas são órgãos que a gente chama de órgãos vestigiais. Tá acabando o tempo já. Uma outra coisa que nós podemos observar é que existe uma proximidade muito grande entre os embriões e a partir desses estudos de embriões nós podemos também observar como os organismos eles se desenvolvem, né? Quais são os tecidos embrionários que vão dando origem às estruturas em cada tipo de grupo de ser vivo, tá? A embriologia é uma ciência bastante interessante nesse contexto, tá? Então a gente tem aqui, ó, um peixe, aqui uma salamandra, um anfíbio, né? Tem um réptil, uma ave, e um porco, né? Um mamífero, um ser humano também mamífero. Mas olha os embriões, né? Semelhantes, né? Todos são cordados, pertencem ao filo dos cordados, como a gente já viu até pouco, né? Eles são semelhantes. Uma outra coisa que a gente pode considerar aqui, só para a gente ir fechando aqui já o assunto, é o seguinte: como a gente falou aqui em relação às mutações, as mutações acumuladas, elas podem permitir que o indivíduo ele desenvolva adaptações, né? Ou seja, características vantajosas, ou pode fazer com que ele desenvolva características não muito vantajosas assim. O que acontece é que essas modificações que acontecem sutilmente no nosso material genético, elas modificam a nossa capacidade de produção de proteínas. Produção de proteínas. E são essas proteínas que são responsáveis por nossas características. Ou seja, o DNA, ele forma RNA, e o RNA, ele sequencia a formação das proteínas. Então, as proteínas que nos dão aí as nossas características físicas e comportamentais, né? Permite que a gente seja mais negro, mais claro, cabelo mais cacheado, cabelo mais liso, a cor do olho, enfim, a textura da pele, tudo tem a ver com proteínas. Basicamente, nós somos o reflexo das proteínas que nós sintetizamos. Beleza? Então, essas mutações, elas são muito significativas porque elas interferem diretamente nessa capacidade que nós temos de produzir a nossa bagagem de proteínas. Quando tem mutação no DNA, a gente deixa de produzir uma proteína, ou produz uma a mais, ou produz uma a menos, ou troca uma por outra, tá? Porque, na verdade, nós produzimos aminoácidos, os aminoácidos se juntam formando proteínas. Você já deve ter estudado isso em algum momento, tá?
Beleza. Então vamos aqui, ó. Tá. Esse gráfico ele representa um pouco das representa um pouquinho aqui dos números de aminoácidos diferentes que são produzidos comparando, né, entre os seres humanos e os outros craniados, né? Então, o macaco aqui ele consegue produzir, sintetizar 8 tipos diferentes de proteínas. O cachorro, 32 tipos. Uma ave, 52 tipos. Ah, tá. Entendi. Não, aqui é o seguinte, ó, vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, 125 tipos seres humanos. Desses 125 tipos, deixa eu entender esse gráfico aqui. Agora estou pensando. Outra espécie. Ah, tá, entendi. Ó, entre o ser humano e o macaco, só 8 aminoácidos diferentes. 8 aminoácidos diferentes. 8 aminoácidos diferentes entre nós, seres humanos. Por isso que nós somos tão próximos. É isso, entendeu? Nós somos tão próximos. Porque entre o nosso DNA e o DNA dos macacos, só 8 aminoácidos diferentes. Os restos são. De resto, nós produzimos os mesmos. É isso. Entre nós e os cachorros, só 32 aminoácidos diferentes. Entre nós e as aves, 45 diferentes. Entre nós e as rãs, 67 aminoácidos diferentes. E entre nós e as lampreias, nós temos aí 120 aminoácidos diferentes. Agora, por que isso? Porque aqui, pessoal, nós temos aqui as lampreias como organismos mais antigos evolutivamente do que nós, tá? São peixes sem mandíbula. As rãs são mais recentes, as aves mais recentes, os cães e os macacos mais recentes ainda, quando comparado com os seres humanos. A lógica é essa. Ok? Não é? Beleza. Aí, olha só. Esse aqui a gente já viu, tal, evolução. Beleza. Ver se dá tempo de a gente falar pelo menos do lamarckismo. Vamos lá. Ó, para o Lamarck ele foi um pesquisador que viveu até 1829, tá? Jean-Baptiste Lamarck. Ele escreveu bastante sobre a relação entre seres vivos diferentes, né? Falando sobre como os grupos de seres vivos eles são semelhantes e como eles podem dar origem a outros, tá? Só que o Lamarck ele entendia que o ser vivo ele consegue controlar as características que ele produz diante da necessidade de se adaptar. Ele dizia o seguinte: o ambiente, quando ele se altera, o ser vivo ele precisa se adaptar a esse ambiente, de modo que ele altera o seu organismo para ele poder adaptar. Então ele dizia o seguinte, que quanto mais ele necessitasse de uma modificação, mais ele modificava o seu corpo, mais ele modificava o seu comportamento, porque ele precisava, enfim, sobreviver.
Quanto mais ele não necessitasse de uma característica, aquela característica se atrofiava. Então, essa lógica do Lamarck ficou conhecida como lei do uso e desuso. Aqui, ó. Lei do uso e desuso. Quanto mais ele precisava de uma característica, mais ele desenvolvia o uso. Quanto menos ele precisava, menos ele desenvolvia desuso. E aquele membro poderia se atrofiar. Tá? Lei do uso e desuso. Uma outra coisa é que aquela característica que se desenvolveu passava para as próximas gerações. Tá? E a que não se desenvolveu também, de modo que ela passava não desenvolvida para as próximas gerações. É Tem o que uma eles... teoria que diz que o nosso dedo mindinho vai sumir algum tempo, né? Porque a gente não usa, né? Tanto. É isso mesmo. Então, isso aí seria dentro da lei do Lamarck, lei do uso e desuso, tá? Diria o seguinte, ó, as modificações, lei do uso e desuso. O desenvolvimento de um órgão, de uma região corporal depende de sua utilização. Quanto mais usa, mais desenvolve. Se você não usa, ela não se desenvolve, ela atrofia, tá? E aquela característica vai passando para os seus descendentes, assim que eles vão se reproduzindo, tá? É o que a gente chamaria de lei da herança dos caracteres adquiridos. Quem é que foi de encontro a essas ideias do Lamarck? As ideias do Darwin, tá? Só que só falta menos de um minuto, faltam uns 15 segundos aqui. A gente vai fechar por aqui e a gente continua na próxima aula a partir daqui, ok? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.